Então eu sempre senti que eu devia muito a eles, sabe? Isso ficou em mim. E, cara, chega um momento que eu recebo esse primeiro gatilho de maturidade, que foi quando meu irmão nasceu. Que aí meu irmão nasce com uma condição também, síndrome de Down. E aí eu lembro que esse foi meu primeiro gatilho de maturidade, assim, que minha mãe chegou pra mim aos prantos, cheguei da escola e tal, ela veio, pô, preciso te contar uma coisa, seu irmão não é normal, né, a gente vai precisar se dedicar um pouco mais a ele, não é pra você entender isso mal e tal, mas isso vai ter que ser feito. E eu lembro que isso me deu um baque, que eu cheguei e falei, cara, essa mesma dedicação que meus pais tiveram a mim até agora, eles vão precisar ter com o meu irmão. Então, eu preciso me apegar nessa parada de, pô, quero ser médico, quero ser alguma coisa, porra, top na vida, né, de carreira e tal, pra não só liberar meus pais pra se dedicar ao meu irmão, mas também ajudar, né. Então, eu acho que esse foi meu primeiro gatilho de maturidade, assim. E aí, nesse momento, eu comecei a levar um pouco mais a sério e traçar a minha rota de como eu ia chegar na medicina, no pré-vestibular e tal, qual caminho eu ia seguir. E, pô, meus pais sempre me apoiaram muito nisso. Eu lembro que a primeira vez que eu planejei isso, eu sentei com meu pai, peguei literalmente uma folha A4, assim, e eu e ele desenhando, por onde que eu vou? Vou fazer pré-vestibular? Não vou? E aí eu lembro que a gente pegou duas opções, tipo, meu pai não tinha condições de me colocar no pré-vestibular e pagar a escola particular ao mesmo tempo. Então ele falou, pô, ou você faz o pré-vestibular e fica na escola pública, ou você se mantém na escola particular e se vira nos 30 para estudar por fora, sem pré-vestibular. Eu fiz até a escolha mais burra na época, que foi continuar na escola particular, né? Mas isso não faz muita diferença. Eu pensei isso, eu falei, eu iria pra pública e focaria no pré-vestibular, que não, é muito mais puxado do que um colégio particular, né? Exato. E aí, eu acabei continuando na escola particular, mas isso não fez muita diferença, porque depois eu larguei, fiz o essencial que todo mundo faz pra estudar pra IPCAR, né, que é largar o ensino médio, pra focar totalmente, já que era a minha última chance quando eu comecei a estudar. Então eu conheci ali, fui pro primeiro ano do médio e tinha essa parada da medicina na mente, mas eu tinha aquele receio de, será que eu vou conseguir? Porque no ciclo social que eu vivia, mano, não conhecia ninguém, nem conhecido do conhecido que tinha passado pra medicina. Entendeu? Era uma bronca. Era algo bem distante, né? Absurdo. Então eu falei, cara, será que eu vou ser o primeiro aqui do meu meio social que vou conseguir essa porra? Como é que é isso? Então eu comecei a ficar meio que com cagaço. Será que eu vou conseguir? Quanto tempo que eu vou gastar nessa porra de estudar pra medicina e tal? E eu comecei a observar outros horizontes. Foi aí que eu conheci o Papiro, né? Sim. E aí nesse meu primeiro ano do médio, chega um amigo meu que estudou comigo no 9º ano, lá nesse colégio de bairro, assim, né? Era um colégio razoável pra ruim, né? Aquele colégio que o camarada fica de dependência, o pai paga, ele passa. E esse camarada estudou comigo no 9º ano, e ele, no meu primeiro ano do médio, ele chega pra mim e me convida pro baile dos calouros dele do Colégio Naval. Porra, foda. E aí ele falou, porra, cara, passei no Colégio Naval, nem sabia o que era na época. Tipo assim, eu sabia um pouco de o que era SpaceX, mas Colégio Naval e IPCAR, não faz ideia. E aí eu, porra, beleza, cara, eu vou no teu baile e tal, parabéns, nem sabia que você tava estudando. Que é isso? Mas que é isso, Cara, quando eu cheguei lá no baile dos calouros, eu fiquei maluco com aquilo. Não tem como não ficar maluco. Eu falei, cara, que loucura, esse moleque tem 15 anos, platina no ombro, essa moral toda, engomadinha aqui, pá, mulher maluca lá em cima dele. Cheio de moral. Que é isso, a mulher maluca em cima dele lá, os pais cheios de orgulho assim e tal. Aí passou o vídeo da adaptação dos caras, todo mundo vibrando, eu vibrei também, arrepiei, caralho, essa porra que eu quero, mano. Aí já saí do baile, cheguei a casa já me inscrevendo pro Colégio Naval daquele ano. De maluco, assim. Sabia nem como é que era a prova, né? Sabia nem o que era, como é que era a prova, noção de nada. Pô, me inscrevi, mas assim, mas não botei pra frente estudo, nada disso. Não tinha noção nem de fazer cursinho, nada. E, pô, como meu pai já tinha me falado que não ia conseguir pré-vestibular e particular ao mesmo tempo, escola particular, eu nem tentei a ideia de ir pra um pré-militar. E aí fui levando, já faltava pouquíssimo tempo ali pro concurso, não estudei quase nada, mas no meio desse ano, um pouco mais pro meio do meu primeiro ano do médio ali, eu conversando no recreio, assim, no intervalo de aula da escola lá, com um moleque de outra turma, né, era do mesmo ano que eu, mas era de outra turma, e conversando sobre militarismo e tal, ele falou que estava estudando. E aí eu contei dessa situação, que eu tava sem foco, porque eu tava estudando sozinho e tal, e não tinha nenhum pré-militar, não tava fazendo nada. E ele falou, cara,
hoje, no mesmo dia, hoje eu vou numa abertura de turma, numa reunião de abertura de turma, na casa de um mestre. Vai ser tipo uma turma de reforço e tal, que vai funcionar aos domingos e deve ser mais barato. Esse mestre, rapaziada? E deve ser mais barato e tal. Por que tu não vai lá com teu pai dar uma olhada? Eu cheguei pro meu pai, pô, pai, vamos lá dar uma olhada nessa porra. Pô, matricular, começar a estudar, ter alguma coisa pra eu, né, começar. Aí ele, beleza, vamos lá. Mas ele já sabia o que tu queria colégio naval e picar? Já, isso. Ele tinha uma noção. Tinha uma noção. Troquei ideia com ele no momento depois que eu cheguei do Baile dos Calouros, falei, pai, porra, é esse que eu quero e tal. Mas assim, não levamos o planejamento à frente até então. E aí nesse dia chegamos lá e era um terraço, né? Era um terraço. O terraço o famoso terraço do Ismael. E aí cheguei lá. Foi que ano isso? Foi 2018. 2018, isso aí. Terraço do Ismael. E aí chegamos lá no finalzinho, já tava os moleques dando depoimento, que antes do Ismael abrir essa turma, ele tinha uma turma de 10 cabeças, mais ou menos, 10 moleques, e esses 2 moleques que passaram, que ele até falou aqui no podcast que ele veio, estavam dando depoimento nessa hora, e eu, porra, fiquei maluco, falei, cara... Chegou na hora do pitch de vendas, porra, ele chamou a galera... Pai e mãe dos moleques chorando e não sei o que, e todo mundo, porra, emocionado, o Ismael também lá falando, aí meu pai, pô, vou te colocar nessa porra, vambora, vou te matricular. E aí, cara, comecei todo domingo lá no terraço do Ismael, aquele ritmo frenético, 8 da manhã até 6 horas da noite, direto, só parava pro almoço. E aquele nível de matemática, absurdo, porque a rapaziada que tava lá já fazia cursinho. Então eles estavam... uma base boa. Eles estavam no nível que lá era só um reforço pra eles. E o ritmo era frenético e eu ali de paraquedas... Porra, vendo os moleques fazer aquela lista de exercícios que o mestre passava, eu, cara, como é que vocês fazem isso? Que loucura. Cara? Nunca vi isso na escola. Que loucura. E na escola eu me achava grandão, né? Me achava grandão, porra. Cara, aí, loucura, fiquei lá, não evolui nada, obviamente, fiquei levando. Só que nos simulados, eu reparava que eu era bom nas outras disciplinas, né? Então eu me apeguei nisso e montei uma estratégia em cima disso. Simulado eu só agarrava em matemática. Exatas você não era bom. Exato, minha praia não era exatas. Quais são as disciplinas que caem na EPK? Conta aí pra galera. Então, português, inglês, redação e matemática. Era isso. Ou uma seja, prova de linguagens, né? Matemática Exato. É um quarto da prova. Exato. Os outros, você era bom. Exato. Então eu tava na vantagem em relação aos moleques que estavam lá, dragão lá, fazendo a lista e tal. Porque normalmente essa rapaziada é bom em exatas. Caga pro resto. Exatamente. E uma coisa que me ajudou a classificar na EPK foi a redação, né? E eu falo muito isso na mentoria lá por moleque, que a redação define se você vai entrar na EPK ou não. Você faz ali a pontuação no objetivo, você tá numa classificação X. Cara, dependendo da sua nota da redação, você até sai das vagas. Ou entra, se você for bem. E aí eu tirei até 9.2 no meu ano da EPK, né, na redação. Mas enfim, só me inscrevi pro Colégio Naval dessa vez, tomei fumo na prova, né? Fiquei lá indignado. Só que quando eu peguei o resultado da prova que eu corrigi, cara, eu tinha ficado com média quase 8,5 sem passar na matemática, sem fazer média em matemática. Então eu falei, cara, eu tenho muito potencial aqui. Eu consigo. Eu consigo. Vou dar meu jeito, mas eu vou conseguir ser classificado. Só eu preciso passar em matemática. E aí essa foi minha ideia pro próximo ano. Virou o ano, aí eu falei, cara, eu só preciso de matemática. Então parei pra pensar, até conversei com o Ismael na época, e a gente montou uma estratégia. Cara, você precisa de 10 de 20 no Colégio Naval, em matemática, e 8 de 16 em matemática na EPK. E aí eu peguei, mano, faltava o quê? 6 meses pra prova? Eu peguei pra mim que eu não ia chegar no nível daqueles moleques que estavam lá no terraço, né? Isso já era no outro ano? No outro ano. Pô, não vou chegar no nível desses moleques. Então, e eu tenho 6 meses pra prova, minha base é ruim, minha base é fraca. O que eu tenho que fazer? Cara, a gente analisou as provas dos últimos 10 anos, frequência maior dos tópicos, pegamos ali 10 tópicos e eu foquei só naquela porra. Tipo assim, o que mais cai na EPK tudo? Semelhança, relações métricas triângulo-retângulo, função de segundo grau, enfim, foquei só naquilo ali e nos simulados eu fui trabalhando isso, fazer só a média em matemática e estourar nas outras, porque eu tinha essa vantagem de ser razoável pra bom ali nas outras disciplinas. E, porra, consegui passar na EPK nesse ano, né? No 2019 pra 2020. Então, querendo ou não, vamos combinar que tu passou de primeira. Passei de primeira, isso aí. Passei de primeira. Passou de primeira, é verdade. E aquela parada, fiz a média em matemática. Conta aí, tu lembra como é que foi tua média? Pô, tirei 8 em matemática das 16. Acho que... Cara, exatamente metade. Exato. Se 7, tava fora. Exato. Até uma coisa que me ajudou muito foi um dia que o Ismael chegou lá no terraço. Até falei com ele se eu posso contar essa porra. Ele chegou lá no terraço. Aí ele...
Aí, vocês aí que são treva pra caralho não conseguem passar em matemática, ou tinha uma rapaziada que era ruim em inglês também, os caras piquem em matemática, era ruim em inglês. Vocês que, porra, não aprovam em inglês aí, quase fecha a matemática e vice-versa. Cara, vou passar uma técnica pra vocês, a técnica do chute. Aí ele pegou o gabarito da IPK e falou, olha só, as alternativas são divididas equitativamente. Porra, vem no máximo 5 de alguma alternativa e no mínimo 3 de outra alternativa. Então a sequência é sempre 5-4-4-3 ou 4-4-4-4. E aí, em cima disso, ele inventou uma técnica lá, com, óbvio, muita lógica. E, cara, que a gente conseguia chutar ali, fazer ela e ganhar umas 3 questões, 2 questões. Deixa eu ver se é essa a metodologia. Vou chutar, rapaziada. Vê se é isso. Tu faz toda a prova. O que você sabe. O que você sabe. Isso aí. Você faz o que você sabe. Depois, a que você tem certeza, tu vai lá e analisa. Pô, eu marquei muito A, muito B e pouco, muito C e pouco D. É isso. D tá, pô, o D eu marquei menos, nas que eu sei. O que tu vai fazer? Tu vai chutar tudo D. Exato. É isso. E o mínimo que vem, caso você não tenha achado nenhuma de alguma alternativa, é 3. São 3 questões, entendeu? Então, se você fez 5 questões, você precisa de 8. Você fez 5 com certeza e não veio nenhuma letra D, chuta tudo D, você vai pegar 3. Óbvio. Não tem como não pegar. Óbvio, pô. Entendeu? E muita gente não se liga nisso, tá ligado? Sim. E, cara, ele botou muita gente dentro da IPK com essa porra. E meus mentorados agora também, que é óbvio que eu passei pra eles. Estão fazendo isso. Moleque também aprovaram por causa dessa porra. É loucura. Concurso vale tudo, né, tropa? Concurso vale tudo. Concurso não é quem sabe mais não, cara. Exato. No teu ano, não tinha alguém que sabia muito mais do que você e não passou? Porra, com certeza. Aquele 01 que tá sempre ali... Não passou? Não passou. Concurso é dia, cara. Não Concurso passou. é método. Concurso é você fazer simulado e você ser safo na prova. É isso. Mas quem mais sabe? Mas maneiro, volta aí. É isso. E aí, cara, passei pro IPK, basicamente minha história de papiro foi essa. E dei uma cagada pro colégio naval, porque a IPK vem primeiro no ano, né? Aí quando eu passei, eu falei, porra, caraca, eu vou... Meus pais vão sentir que eu tô encaminhado e tal. Mas quando tu tava estudando, teu objetivo tava na IPK ou no colégio naval? Ou nos dois, ou o que passasse? Então, de início era pro CN, mas como a IPK se tornou a primeira prova, era a primeira prova no ano que eu fiz pra valer, né? Eu foquei muito no IPK, no simulado. Então, eu meio que, sei lá, esqueci um pouco do colégio naval, tá ligado? E aí eu meio que me interessei mais pelo IPK, pelo fato de eu ter passado, eu comecei a pesquisar, aí eu, porra, vibrei demais com o IPK, tá ligado? E aí comecei a dar uma ignorada no CN. Passei em matemática no CN. Passou? Passei. Acho que eu fiz até 12 questões de 20. Foi bem, razoavelmente pra bem. quem era um treva, tá ligado? Quase fechei em inglês, fui bem ali e tal. Só que eu agarrei em estudos sociais, mano. Em história e geografia. Precisava de 6 de 12. História e geografia. Pô, cara, eu achava que eu era bom. E aí também a soberba, né? Não, porra, o resto eu sou bom. Essa ideia de o resto eu sou bom, vou safar. Caguei full. Achei que ia safar. Não, é só fazer a média, não sei o quê, porque eu vou aloprar no primeiro dia, no inglês, né? Se eu, fechasse inglês com 10 em matemática, era 7,5, né? E aí achei que ia safar. Agarrei por uma questão em História e Geografia, aquele ano 2019 para 2020 veio tenso, muita gente agarrou. Senão estaria dentro. Estaria dentro do CN.